Gente, vamos abrir nossas Bíblias? 1 João capítulo 4, os versos de 7 a 21. Primeira carta escrita pelo apóstolo do amor, o apóstolo João, capítulo de número 4, os versos de 7 a 21. Nós estamos dando continuidade à nossa série de mensagens Viva com Leveza. Já falamos aqui sobre culpa, e para a culpa, para se livrar da sobrecarga da culpa, o Senhor Jesus Cristo nos ensina a perdoar, a ser abraçado pelo perdão. Nós falamos aqui sobre a sobrecarga também da violência, e para essa sobrecarga, essa coisa desnecessária que às vezes a gente faz uso, o Senhor nos ensina a mansidão. Nós falamos também aqui já sobre a avareza ou a ganância, e para se ver livre disso, que faz tão mal ao mundo de hoje, o Senhor nos ensinou a abraçar a generosidade. De forma que até aqui o Senhor tem cumprido, provado que de fato aqueles que ouvem o seu convite e vão a Ele, podem achar de fato descanso para suas almas cansadas e sobrecarregadas, porque o jugo de Jesus é suave e o fardo dele é muito leve. E hoje eu quero falar sobre medo. Quem não tem medo de alguma coisa, né? Quem não tem medo? Vamos lá, vamos ler o texto. 1 João capítulo 4, os versos de 7 a 21, está escrito assim: Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos ser salvos por meio dele. Nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. Verso 18, e bastante importante para o que vamos tratar nessa noite. No amor, não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama ao seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. Vamos orar? Bendito e misericordioso Deus, cheio de amor e bondade, nós queremos, Senhor Deus, te agradecer, pois até aqui o Senhor tem falado aos nossos corações, tocado aos nossos corações, tem quebrantado, Senhor Deus, em Tua presença, através de cânticos, de orações, de atos, Senhor Deus, de generosidade, de carinho para com o próximo, de fraternidade. Isso, Senhor Deus, é a Tua igreja, e nisso vemos que o Senhor está presente em nosso meio. Ó Deus, agora clamamos também por orientação dos mais altos céus, para que a nossa vida seja segundo a Tua boa, perfeita e agradável vontade, Pai. Pedimos ao Senhor que o Teu Espírito fale, Senhor Deus, de forma suave, leve, mas profunda e edificante a cada coração aqui presente. Que
que essa semente lançada, Senhor Deus, possa achar dentro de nós um terreno, ó Pai, fértil, pronto para frutificar, pronto para dar frutos que glorifiquem ao Teu santo nome. De forma, Senhor Deus, que nós pedimos que nos ajude, nos livre de todo o ruído de comunicação, nos livre, Pai, de toda a impaciência, toda a preocupação, que no nome de Jesus o Teu Espírito conforte, console, exorte e faça a obra, Senhor, em nossos corações segundo o Teu propósito. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Medo. Quem não tem medo de alguma coisa, né? Eu conheço gente com medo das coisas mais reais, como morte, adoecimento, a velhice, né? A qual Salomão vai dizer que é os dias em que dirás não tenho contentamento neles. Tem gente que tem medo da violência, mas também tem gente com medos de bichos, dos mais esdrúxulos, medo de barata. Eu nunca entendi por que alguém tem medo de barata, mas eu tenho quase que certeza, é quase que profético dizer que se uma barata entrar nesse recinto não fica uma mulher, né? Não se assuste também se não ficar homens, né? Não se assuste, é perfeitamente possível, né? Não cairia bem, até porque agora está sendo filmado, ficaria estranho se você passasse correndo aqui com a mão na cabeça, gritando, ficaria um pouco estranho. Mas todo mundo tem medo de alguma coisa no fim das contas. E na verdade medo, esse sentimento, entrou muito cedo na história da humanidade. Na tradição judaico-cristã, dentro da narrativa das escrituras sagradas, o medo ele entra no Éden. No capítulo 3 ainda do livro de Gênesis, nos versos de 8 a 10, depois de Adão e Eva ter comido do fruto proibido, eles ouvem, percebem que Deus está se aproximando, porque diz o texto, era do costume de Deus, todo fim de tarde, passear no Éden, que era o seu jardim, e ao ouvir, perceber que Deus estava se aproximando, eles se escondem. E Deus chama Adão, onde está você? E Adão diz, eu me escondi, porque percebi que você estava chegando e tive medo. Dentro da tradição judaico-cristã é a primeira vez que o homem vai sentir medo. Isso obviamente porque a partir do pecado o homem passa a ter uma perspectiva de Deus hedionda, errônea, totalmente equivocada, precipitada, deturpada. Adão, que conviveu com Eva o tempo todo, nu, sem nenhum tipo de vergonha ou culpa, agora se sentem envergonhados um do outro e tendo convivido, sendo criado por Deus e convivido tão intensamente com Deus, agora sente medo dele, como se ele o pudesse fazer algum mal, imputar algum mal a eles. Todo mundo tem medo, até Adão teve medo de alguma coisa. E isso se dá justamente pelas perspectivas equivocadas. Mas, daí em diante, o medo foi tomando a humanidade. De forma que nós chegamos hoje, dia 22 de 7 de 2018, depois de Cristo. E olha que antes de Cristo já tinha passado alguns milênios. E a gente vive uma onda de terror. As pessoas estão cada vez mais amedrontadas, aterrorizadas, angustiadas, preocupadas. Porque se abateu na alma humana um cenário de descrença, de desconfiança. E as pessoas acreditam que a todo ou qualquer momento o mal pode se abater sobre a sua vida. O mal da violência, o mal da morte, o mal da perseguição, o mal da injustiça, o mal das enfermidades, os males da vida. E as pessoas estão naturalmente amedrontadas. Porque o que vem a ser de fato o medo? O que é sentir medo? Sentir medo nada mais é, gente, do que ter a ausência da confiança ou estar desconfiado de alguma coisa. É não ter confiança, é não se sentir seguro. Isso é medo. Para explicar melhor, seria mais ou menos dizer o seguinte: quando um mergulhador decide, ou ao longo dos anos, ele mergulha com tubarões. E aí eu estou colocando tubarão, Freud explica porque eu morro de medo, tá? Mas eu vejo alguns documentários e vejo alguns caras nadando com tubarões, mergulhando com tubarões. E é interessante porque você vê em momento algum
esses homens sentirem medo ou externarem medo. Aí você diz, eles não estão com medo? Não, eles não estão com medo. Por quê? Porque eles têm a perfeita segurança, a confiança de que aqueles animais não vão fazer nada a eles. Eu jamais teria isso. Mas aqueles homens especialistas, preparados, ao longo dos anos de convívio com aqueles bichos, eles chegaram à conclusão que se você se portar de determinada forma, usar determinados equipamentos e tudo mais, eles não fazem mal algum a você. Eles têm confiança, logo eles se sentem seguros, logo eles não têm medo. A pessoa sobe num avião, abre a portinha do avião, vê o mundo lá embaixo, sente medo? Bem, eu sentiria, porque eu estaria extremamente desconfiado que o paraquedas poderia não abrir, que o instrutor não é tão bom assim, ou que talvez por eu ser magro o vento me levaria muito longe, enfim, não sei. Mas eu estaria desconfiado, logo não estaria me sentindo seguro, logo estaria com medo. Mas a gente sabe que tem N pessoas que se jogam sem medo nenhum. Por quê? Porque tem confiança, se sente seguro e está em paz. Apesar de às vezes acontecer alguns acidentes. As pessoas fazem. Agora, pegue uma criança, trate-a mal, maltrate-a, torne o coração dela inseguro e desconfiado no que tange ao relacionamento com você. Essa criança vai sentir o que de você? Medo. Ela vai sentir medo. Por quê? Porque você criou uma insegurança muito forte no coração dele. Aí você tem a ilusão dos destemidos. Tem gente que não sente medo de nada. Isso não é a verdade. Isso não é a verdade. A gente sempre sente medo em algum momento. E, aliás, medo, como a culpa, em determinada escala, é mecanismo de defesa. É natural ao homem sentir medo de determinadas questões que lhe colocam em risco. Isso é benigno, isso é saudável, tá? Mas existe um mito de que existem pessoas destemidas que não têm medo de nada, e não necessariamente é assim, tá? É só uma questão de convívio com adversidades e situações de conflito e de risco, e para dizer que você não tem medo de nada, você teria que vivenciar, conviver com todas as situações possíveis da vida para poder dizer que não tem medo de nada. Eu conheço muito homem machoxô que não tem medo de nada, mas quando se depara diante de qualquer enfermidadezinha, ai meu Deus, parece uma criança, não é? Eu já disse aleluia, fala Deus. Gente que não tem medo de bicho, não tem medo de morte, mas pega uma gripe e parece que contraiu a pior doença do mundo. Tem muito disso. É só uma questão de experimentar. Agora, por que será que a gente se sente tão desconfiado? Por que será que no mundo de hoje as pessoas se sentem tão inseguras? Penso eu que é pura e simplesmente pelo medo do castigo. E é isso que no verso 18, João vai falar, que o medo supõe castigo, punição, penitência, imputação do mal. A gente tem medo porque a gente desconfia que em algum momento, em alguma circunstância, em algum lugar, o mal pode nos atingir. E ninguém quer ser atingido pelo mal. Ninguém quer ser machucado, ninguém quer se sentir ferido, ninguém quer se sentir magoado. Nós somos desconfiados de que a qualquer momento o mal pode bater a minha ou a sua porta. Logo, quem sente isso com maior intensidade, sente mais medo. Quem sente isso com maior constância, sente mais medo. E tem pessoas que conseguem refrear isso. E, consequentemente, sentem menos medo. A gente vive num mundo, gente, que é tomado por esse medo. Por essa desconfiança, essa sensação de insegurança. E é cada vez maior. Cada vez maior. As pessoas, elas têm medo de serem castigadas por outra pessoa, por causa da violência que a gente está vendo por aí. Tem gente que tem medo de ser castigada, punida, ver o mal do sistema, do governo bater a sua porta e te lesar a sua família ou fazer algum mal a você. Tem gente que tem medo, essa desconfiança com as coisas da natureza. Pare e pergunte a quantas pessoas têm medo de entrar ali no mar do Guaibim. Um bocado. Por quê? Porque imagina que pode te arrastar para o fundo do caldeirão daquele, naturalmente. Tem gente que tem medo, desconfia de Deus. Tem gente. De forma que a gente vive hoje no mundo,
que as pessoas, em todos os lugares que ela olha, ela sente medo. Tem gente que tem medo de perder tudo que tem. Tem gente que tem medo de não alcançar aquilo que gostaria de ter alcançado. Tem gente que tem medo de não ser suficientemente bom. Tem gente que tem medo de não conseguir nem sequer ser suficiente. Tem gente que tem medo de acreditar em alguma coisa, se doar, se dedicar. Tem gente que tem medo de descrer de tudo. Tem gente nessa vida que tem medo de morrer, tem gente que tem medo de viver mal. Tem gente que tem medo de Deus, tem medo do diabo. Então a gente vive num mundo onde as pessoas, onde quer que olhe, sentem medo. E por que então isso acaba de alguma forma se pesando sobre as nossas vidas? Porque as coisas que teoricamente deveriam trazer algum tipo de alívio, na verdade só geram mais medo. Por exemplo, qual é a proposta da política, de um governo, de um estado? Gerar segurança. Permitir que as pessoas vivam sem medos. Mas, ao invés de serem agentes de segurança, às vezes se tornam agentes de desconfiança, e diga lá os brasileiros quanta desconfiança existe a respeito dos nossos governantes. A gente olha para a religião como sendo um possível agente de segurança, de confiança, que anularia o medo ou os muitos medos. Mas a gente vê hoje com tanta desconfiança por causa dos falsos profetas e mestres, por causa dos bandidos travestidos de pastores, por causa dos lobos vestidos de ovelha e por causa dessa parafernália comercial que está se fazendo dentro dos templos, que as pessoas sentem medo de abraçar uma fé, de se aplicar, de se dedicar, de conviver. Aí a gente também para e acredita que de repente, dentro de determinado ambiente social, onde engloba amigos, família, entes queridos, ali existe segurança. Mas infelizmente quem gerou toda essa onda de medo foi justamente nós. É a raça humana com sua desonestidade, com sua impiedade, com sua maldade, com as canalices que se fazem, vai gerando uma onda de insegurança em todos os ambientes. Você fica preocupado em confiar no comerciante X, por quê? Porque o comerciante Y já te lesou, foi desonesto com você. Cria uma onda de insegurança, desconfiança. Você tem medo de se relacionar. Você entregou o seu coração para a mulher amada, para o homem amado, e ele te apunhalou. E essa pessoa fez isso com você e com mais 300 pessoas. Ela tornou 300 homens ou mulheres desconfiados, inseguros, com medo de se relacionar de novo. Toda forma de violência, de desamor, desafeto, gera insegurança, gera desconfiança, gera medo. De forma que essa onda de medo que a gente está vendo é justamente isso. É o que nós criamos com as nossas ações. Por que uma sobrecarga? Nós carregamos o medo mais do que deveríamos. E quando carregamos o medo, às vezes ele pesa de forma tão intensa sobre nós que a gente não consegue caminhar. E é sobrecarga porque é um tipo de peso que a gente não precisa carregar na nossa vida. Pô, pastor, você disse que a gente tem um medo saudável, né? Existe um medo que em certa proporção é saudável, é verdade. Mas eu estou falando aqui do medo que quase sempre é o abraço do inexistente. Porque pode parar para pensar, a maioria dos medos que você sente são de coisas que nem sequer aconteceram. Logo é inexistente. É uma coisa possível, é uma coisa provável, mas ainda assim não é uma coisa factível, não é real. Então geralmente a gente tem medo do nada. Eu tenho medo de tubarão, nunca me deparei com um. Tenho a impressão de ter visto um no Guaibinho, acredito eu que foi um golfinho. Eu tenho medo de uma coisa que provavelmente eu nunca nem vou ver na minha vida. Espero em Deus. E só vi no aquário, graças a Deus por isso, e era bem pequenininho. Você às vezes tem medo de morte.
Mas morte é uma coisa factível, mas você não sabe quando vai chegar. Talvez aí você ainda viva mais 70 anos, e eu estou falando do diácono Clóvis que já tem 70 e tantos. Amém, irmão? Amém, pronto. Você tem medo de ficar doente, mas não existe nem, você fez o exame ontem e viu que estava tudo bem, mas ainda está com medo de ficar doente. Você tem medo do improvável, em alguns casos até do impossível. Tem gente que tem medo, é apavorada. Eu mesmo, uma vez, eu passando debaixo de um coqueiro, e uma pessoa próxima me disse: sai daí! Eu falei assim: você quer me matar? Um coco pode cair na sua cabeça? Eu falei: claro que pode. A questão é se vai. Um raio pode te atingir a qualquer momento. A questão é se vai. Andar com medo de todas essas coisas é abraçar o impossível. É uma sobrecarga medonha que muita gente carrega dentro de si, de forma que empata a vida de ser leve, de ser suave, de ser boa, de ser agradável, de ser feliz. Por quê? Porque medo, quando não te aleja, te deixa manco. Tem pessoas que não conseguem progredir na vida. Tem pessoas que não conseguem ir além dos seus limites. E aí eu estou falando de um ponto de vista saudável, de quem precisa ir além dos limites porque vive às vezes na mediocridade. A palavra medíocre tem origem grega, é ficar entre as rochas. É a ideia de uma pessoa medrosa, que se esconde dentre duas rochas. Precisa sair. Precisa ir além. Tem gente que não consegue se relacionar mais, amar mais, confiar mais, doar mais, trabalhar mais. Não consegue mais sonhar, ter esperança, ter alegria. Vive o tempo inteiro amedrontado de se frustrar, de se decepcionar, de estar errado, preocupado com coisas que às vezes nem sequer existem. E quando não te empata de viver intensamente, de ser feliz, às vezes te deixa manco. Você está num momento agradável, tranquilo, você olha para os seus filhos reunidos e diz: oh, glórias a Deus, que maravilha. Mas de repente se abate sobre você o medo: ai, que medo de perder eles. Então você nunca está bem, você está sempre amedrontado, isso está sempre te prejudicando, te fazendo andar com dificuldade. Quando não te aleja, ou te deixa manco, ou seja, quando andar comprometido, te cega. Porque o que tem gente de cega pelo medo, e quando eu digo a pessoa cega pelo medo, é aquela pessoa que só enxerga ilusões, nunca vê a realidade. Você conhece gente assim? Gente que acha que as coisas mais doidas podem acontecer a qualquer momento. Isso é muito natural aos fãs de Datena e desses programas aí de domingo, ou durante a semana, né, à tarde. A pessoa passa a semana inteira sendo carregada de violência, crueldade, perversidade, tudo que gera desconfiança e insegurança, e ela começa a achar que aquilo vai acontecer a todo momento com ela, com as pessoas que ela ama. É verdade, pode acontecer, é uma possibilidade, mas você viver carregado daquilo que só é possível, mas não é real, é complicado. Deixa a sua vida comprometida. Medo é uma sobrecarga, e viver com medo, gente, é viver mal. É viver muito mal. Agora, a boa nova, o Evangelho de Jesus de Nazaré, nosso Senhor, a palavra viva, nos diz que mesmo andando nesse mundo de tanta desconfiança, de tanta insegurança, de tanto medo, ainda assim a gente pode viver em paz. Mesmo em meio a tanta insegurança, desespero e terror, a gente pode se sentir seguro e feliz. A nossa vida pode ser muito mais leve, serena, tranquila. É perfeitamente possível. Por quê? Porque lá no capítulo 16, verso 33 do Evangelho de João, Jesus diz: no mundo vocês vão ter aflições, ou seja, vocês vão conviver com situações que geram medo. Mas tenham de bom ânimo, sejam felizes, corajosos, não deixe cair a bola. Por quê? Eu venci o mundo. O que Jesus está querendo dizer aos seus discípulos, aqueles que o amam, é que o mundo, ele pode até te afetar, ele pode até te prejudicar, mas ele nunca pode exercer domínio sobre a sua vida. Esse cenário de terror e caos que a gente tem vindo, ele gera efeito sobre a nossa vida, não tem como ficar alienado a tudo isso.
mas ele não precisa exercer domínio sobre a minha existência. Aí, como Jesus diz lá em Mateus 11, que é o texto base da nossa série de mensagens, quando ele diz: aprendei de mim, logo nós precisamos olhar para Jesus e ver que Jesus é um homem que caminha sem medo. E olha que Jesus, poderíamos dizer que teve N razões para sentir medo. Porque uma hora querem apedrejá-lo, outra hora estão difamando ele, outra hora ele está convivendo com um cara que ele sabe que é desonesto e que a qualquer momento pode passar rasteira nele, que é Judas. Os outros que convivem com ele, e ele chama de amigo e chamam ele de amigo, são tanto instáveis. E Jesus sabe que em algum momento eles vão abandoná-lo, e eles abandonam, quando Jesus é preso. E Jesus sabe que as acusações que estão fazendo a respeito dele é passível de morte. Mas Jesus caminha pela terra como se fosse inatingível, porque era inatingível. E Jesus é inatingível e convive com esse sentimento de segurança. Por quê? Porque o tempo inteiro ele está dizendo: eu sei que o Pai está comigo, eu sei que o Pai está comigo. Até no momento da sua prisão, aonde Pedro toma de paladino, defensor de Jesus, e agride, fere, corta a orelha do servo lá do centurião, não lembro bem. Jesus diz: rapaz, você não sabe que eu posso nesse momento pedir ao Senhor e virar 12 legiões, 12 mil anjos para me proteger? Jesus carrega dentro de si essa segurança que aos olhos humanos parece loucura, porque as pessoas olham para Jesus de Nazaré e dizem: esse cara se confia em quê? Da onde vem essa segurança? Da onde vem essa paz de espírito em meio a tanta aspiração de morte ao redor dele? De injustiça, de calúnias, de crueldades e perversidades. Jesus está dizendo o tempo inteiro: eu sei que o Pai está comigo. De forma que nada consegue abalar Jesus. Então, já que é para aprender dele, vamos aprender dele. Como é então que a gente se desfaz dessa sobrecarga? Como é que a gente abandona, joga fora o medo? Não deixa ele dominar as nossas vidas, não deixa ele nos alejar e nos comprometer. Naturalmente, a gente tende a tratar as coisas de forma antagônica. Então, a avareza é vencida pela generosidade, a violência é vencida pela mansidão, a culpa é vencida pelo perdão. Mas nesse caso não, porque teoricamente a gente poderia dizer que o medo se vence com coragem. E não é estritamente a coragem que vence o medo. Porque a coragem, ela não é a eliminação do medo, é a decisão de não sucumbir a ele. O corajoso não é aquele que não sente medo, o corajoso é aquele que não se deixa dominar por ele. Uma vez eu, pequeno, ia para a banca, eu fazia banca aqui no Caminho 9 da Urbs. Dona Raquel, se eu não me engano, era isso, Chau? Sônia, né? Finada Dona Sônia. E uma vez eu estava indo ali, nas mediações ali de onde o velhinho mora, um cachorro mostrou os dentes para mim, começou a latir, e ele fazia, eu não sei quem estava mais assustado, se era ele ou se era eu. Porque ele vinha para frente e dava 2 para trás, e mostrava os dentes. E eu comecei a chorar, né? Criança e tal. Talvez eu chorasse hoje também, não sei. Mas eu fui tomado de pânico, eu travei na hora. Não fiz xixi, é isso que você está pensando. Mas eu travei, morri de medo na hora, fiquei travado, paralisado. De repente veio o meu salvador, cabeça, né? Thay Anderson, né? Para não coisa. Chegou, pegou uma pedra. Eu nunca esqueci disso. Pegou uma pedra e rumou no cachorro, e o cachorro ia e voltava para ele. Nessa aqui o cachorro esqueceu de mim, começou a brigar com ele. Ele disse: corre, Neto, e eu corri e fui para a banca. E eu não sei como ficou a situação dele. Mas o fato é, não significa que naquele momento a cabeça não tivesse medo do cachorro. Ele sabia que o cachorro podia morder ele. Mas ele não sucumbiu ao medo, foi corajoso, tomou a frente e batalhou. Naturalmente isso é importante. Mas tem um monte de gente aí corajosa que você diz assim: rapaz, o cara saltou de bang jump.
O cara viu a altura lá gigantesca e saltou. Aí quando o cara sobe, você pergunta: e aí, velho, sentiu medo? Você é corajoso. Ele fala: se eu sentir medo, amigão, eu tô aqui todo acabado, meu irmão. Tem medo, sim. Os corajosos também têm medo. Então o que é que nos livra do medo? Gente, a única coisa que elimina o medo por completo, segundo a carta de João, o apóstolo João, que é, aliás, o apóstolo do amor, é a confiança. Se medo é desconfiança, é ausência de confiança, é ausência de segurança, o que gera coragem e que nos faz caminhar sem medo é a confiança. A questão toda é: em que a gente pode confiar? Segundo João, a gente deve confiar, e a única coisa que de fato elimina o medo por completo é o amor perfeito. Estamos falando aqui do amor de Deus. Se você quiser se livrar de uma vez por todas do medo que assola a sua vida, você tem que aprender a confiar em Deus. E eu quero te ajudar nessa noite, a partir desse texto. Por que eu posso confiar em Deus? O que seria realmente confiar em Deus? Olha só, gente. A ignorância a respeito de quem é Deus, e eu estou falando ignorância no sentido mais puro da palavra, tá? A falta de conhecimento a respeito de quem Deus é, de como Deus age, do que Deus quer, de qual é a sua vontade, gera uma visão deturpada a respeito dele. E imagine você, eu conheço Shao há 25 anos, mais ou menos. Na minha convivência com Shao, em alguns momentos mais, em outros momentos menos, a depender de onde a gente morava, mas hoje até mais intensa do que foi na infância, a gente vai se conhecendo, vai existindo a confiança. Por quê? Porque eu passo a conhecer Shao por quem de fato ele é. E conhecendo por quem ele de fato é, tendo conhecimento real de quem é Shao, eu chego à consciência, eu chego a entender que é alguém que se pode confiar. Se pode confiar. Então eu me relaciono em paz com ele. Eu fico sem desconfianças e medos a respeito dele. E a falta de conhecimento a respeito de quem Deus é gera desconfiança a respeito de Deus. E hoje em dia tem muita gente desconfiada de Deus. Ah, não, pastor. O que eu tenho visto são pessoas cada vez mais crentes. Não. São pessoas que são crentes, confiam no momento da bonança. No momento em que as coisas vão bem, que tudo parece no seu devido lugar, que tudo parece estar sob o controle das suas próprias mãos. Mas a partir do momento que as coisas fogem ao controle das suas mãos e se dissipa pelo ar, você não confia em Deus o suficiente para acreditar que Ele tem que Ele tem as coisas nas mãos dele. Tem gente que só consegue descansar e ficar em paz se tiver as coisas sob o seu controle. Mas se disser assim, está no controle de Deus, poucas pessoas são capazes de descansar nessa certeza. As pessoas sempre me perguntam como está o Senhor, e eu digo: eu estou melhor do que mereço. Porque nem sempre as coisas estão do jeito que eu gostaria ou sob o meu controle. Mas eu creio que todas as coisas estão sob o controle de Deus. E confio nisso. Por quê? Porque eu sei quem é Deus. E eu sei quem é Deus não é baseado nos anos de estudo ou na leitura de livros e nada disso. Não. Eu sei quem é Deus por quem Ele é. Por quê? Porque Deus nada mais é do que amor. Eu amo, mas eu não sei o que é ser amor. E Deus é essencialmente amor. Em quem mais você confia nessa vida, senão nas pessoas que você ama e que te amam? Se a gente não puder confiar em pessoas que amamos e sabemos que nos amam, em quem mais a gente vai confiar? Agora imagine em Deus. Se nós confiarmos no amor de Deus que é perfeito, amados, para que ter medo? Para que ter medo? Ele está dizendo a nós: olha, me chamem de pai.
Quando vocês forem falar com Deus, trate Ele como o pai. E aí está se falando de pai de verdade, não é de canalha. E pai de verdade ama intensamente o filho a ponto de dar sua própria vida. Sabe o que ele precisa e provendo o que ele precisa. Procura cuidar dele em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Zela. De forma que uma criança pequena, sabendo que o pai a ama, ela confia inteiramente. Por isso é perfeitamente possível pegar uma criança pequena, botar nessa altura, e o pai aí embaixo e dizer, se joga, e ela se joga, porque confia. E o que Deus quer da gente é que, confiando no seu amor, a gente se lance nos braços dele, sabendo que todas as coisas relacionadas às nossas provisões diárias, ele nos dá. Da nossa saúde, ele cuida. Do nosso presente, ele cuida. Do nosso futuro, ele cuida. E do nosso passado, que é cheio de conflitos, cheio de pecados, ele já cuidou. De forma que não há absolutamente nada para quem está em Cristo temer nessa vida, porque todas as coisas estão sob as suas mãos. A Bíblia está repleta de textos que falam a respeito disso, que todas as coisas estão sob as mãos de Deus. Imagine a minha e a sua vida, que somos filhos do Senhor. Imagina como é que a gente pode ter medo se Deus está conosco. Agora, o que vem a ser esse amor perfeito? Por que o amor de Deus é perfeito e o meu não é? É porque quando a gente vai para Mateus 6, Jesus falando sobre o amor que nós devemos ter, que é justamente a perfeição de Deus, a perfeição do amor, quando ele diz que sejam pois perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Jesus diz o quê? Que nós devemos amar aqueles que nos fazem mal, orar pelos que nos perseguem, não retribuir o mal com o mal jamais, mas oferecer a outra face, ou seja, dar novas oportunidades. Porque Deus faz com que o sol nasça para bons e maus, a chuva caia para justos e injustos. E o amor perfeito consiste justamente isso, em não delimitar. Deus não delimita. Deus não coloca condições ou restrições a respeito do amor que Ele sente por mim e por você. Deus ama você, que é honesto, paga suas contas em dia, é um excelente cidadão, pai, marido, filho, como Deus ama o mais vil pecador e miserável dessa terra. Porque Deus não faz outra coisa, e não faz outra coisa sem ser com base no amor. No amor. Como não confiar em Deus? Por que não confiar em Deus? Aí você quer ver isso de forma mais escancarada? Aí a gente vai para os versos. O verso de número 9. E no verso de número 9 diz o seguinte: foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Como foi que Deus se mostrou amor? Como foi que Deus disse, olha, vocês podem confiar em mim? Enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Você quer ver a expressão mais concisa, profunda, do amor de Deus por nós? Jesus de Nazaré. E Jesus de Nazaré veio mostrar o amor de Deus para que a gente vivesse pelo amor de Deus, amando como Deus ama, e se sentindo amado por Deus o tempo inteiro, logo podendo confiar e não sentir medo. Olha só, uma mulher pega em adultério, e a lei diz, apedreja. E essa mulher arrastada até Jesus, sabe Deus o que ela não ouviu no meio do caminho? É colocada aos pés de Jesus. E é dito, essa mulher foi pega em flagrante, adultério. A lei diz que devemos apedrejar. E você, o que é que diz? Jesus diz, olha, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. O que é que Jesus está dizendo? Se vocês quiserem viver nesse mundo, apedrejando os pecadores como vocês, não ficará ninguém, só restará pedras no universo. Mas por final das contas, Jesus olha para ela e diz, cadê os seus acusadores? Ela diz, eles não ficaram. Ele diz, eu também não te condeno. Ou seja, todo transgressor, todo culpado,
Toda pessoa que certamente, como aquela mulher, sente medo por causa dos seus erros, diante de Deus encontra absolvição e acolhimento. A mulher do fluxo de sangue, sendo impura como os demais leprosos, inúmeros leprosos que Jesus curou, eram estigmatizados na sociedade como pessoas impuras, tanto na carne como na alma, no espírito. Não podiam se aproximar de ninguém passível de punição. Se aproximam de Jesus por confiança, porque creem, acreditam que poderia confiar naquele homem cheio de amor e graça. E os impuros são santificados. Tantos outros que se apresentaram nas histórias narradas nos evangelhos, carregados de medos, ao se depararem com Jesus, têm suas almas refrigeradas, aliviadas, as suas vidas suavizadas, as suas cargas retiradas. Por quê? Porque Jesus amou a todos nós. De forma que agora Paulo pode dizer na carta aos Romanos: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E parafraseando Paulo, posso dizer: nenhum medo há de ter para os que estão em Cristo Jesus. O máximo que esse mundo pode fazer é tirar a sua vida. E você diz: pô, pastor, peraí, minha vida, dom mais precioso. O máximo que ela pode fazer é tirar a sua vida aqui e agora. Mas nada tira a sua vida das mãos de Deus, que existe na eternidade. Por isso Jesus diz: olha, não temam aqueles que podem matar, mas depois nada mais podem fazer. Antes temam aquele que pode matar e depois de matar lançar seu corpo, sua alma no inferno. De forma que nós nos prostramos com confiança diante de Deus. Não temos medo de absolutamente nada que vem de Deus, porque sabemos categoricamente do seu amor. Jesus é a palavra de Deus encarnada, dizendo ao mundo: confiem em mim, confiem que eu amo vocês, não tenham medo, se aproximem de mim e me amem, pois eu amo vocês intensamente. Eu não abandonarei vocês, vocês não estão sozinhos, vocês não estão desiludidos. É Deus quem diz aos frustrados: olha, deixe que agora vamos para você. É Deus que diz aos que vivem se enganando, dizendo: olha, deixa eu te mostrar a verdade. É Deus. É Deus. Outra coisa, sabe por que a gente pode confiar no amor de Deus? Porque quando nem sequer tínhamos a consciência de quem Ele era, mesmo que vaga, quando não éramos merecedores de nada, como até hoje não somos, quando nós éramos pecadores convictos e contentados, diz no verso de número 10, que Deus nos amou, de forma que não fomos nós que amamos Ele, mas Ele nos amou primeiro. Deus nos amou sendo nós seres passíveis de desconfiança, porque ser humano nenhum é passível de total confiança. E tudo que Deus pede é que a gente ame Ele, confie inteiramente nele, porque Ele não vacila em absolutamente nada. De forma que no verso 15 e 16, João vai dizer: olha, agora, aqueles que confessam publicamente a Jesus, a essa confiança, que acreditam inteiramente, Deus faz habitação nele e ele em Deus, e agora pode confiar tranquilamente. Confiança pública, gente, ou confissão pública, não é vir aqui à frente e dizer: eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Não é isso. Confissão pública é existir, é assumir a confiança em Deus e tão somente em Deus, e existir no amor de Deus, amando pessoas, amando a si mesmo, amando a Ele inteiramente e dedicando a vida, de forma que não é a questão do falar, é a questão do viver. E à medida que você vai vivendo e demonstrando essa confiança em Deus, ela fica expressa publicamente, de forma que
O que tem público a respeito da sua confiança não são mais as suas ideologias, não são mais as suas filiações políticas, não são mais a sua autoconfiança, o seu ego, não é a sua riqueza, não é a sua religião, não, é tão e simplesmente o amor do Deus poderoso. Quer vencer o medo? Confia inteiramente em Deus. Não há absolutamente nada na sua vida que não esteja sob o controle das mãos de Deus. Meu amigo, Deus já te deu a eternidade. Você quer garantia maior? Vai se preocupar mais com o quê? Eternidade garantida com Ele, vida plena e perfeita. Agora, para finalizar, uma segunda coisa é necessária para viver sem medo. E isso aí também depende de nós. Deus quer que confie nele, mas confiança pressupõe obediência. Obediência. E uma das coisas que João vai falar nesse texto aqui, a qual eu li, é que falar da necessidade de amar uns aos outros. E ele vai chegar ao ponto de dizer, olha, você que diz que ama a Deus e não ama seu irmão é mentiroso, porque como alguém pode amar a quem não vê e amar a quem vê? Quem diz que ama a Deus e não ama o seu irmão, nele não existe verdade alguma. O que é que está se falando e por que está dentro desse mesmo contexto de superação do medo? Porque nós precisamos criar espaços de convivência confiável. Todas as vezes que alguém age de forma desonesta, desamorosa, impiedosa, você instaura desconfiança, insegurança, medo. Mas quando você age com amor para com o seu próximo, para com o seu irmão, você permite, possibilita, gera uma centelha de confiança. E é assim que a gente vai vencendo esse mundo de medo. A gente vive numa igreja, é um povo que se reúne toda semana e convive ao longo dela. E o que é que tem que se fazer? Amar-se intensamente uns aos outros, porque é nessas demonstrações de amor que Deus está presente. Que Deus se manifesta, que Deus é conhecido, que Deus é experimentado, que Deus é visto, que Deus se sensibiliza, que Deus abraça, que Deus acolhe através de mim, de você. Mas se a gente quer vencer o medo, confiando em Deus, mas ao mesmo momento instaurando o medo nas nossas relações, João está dizendo, existe alguma coisa errada nesse negócio. De forma, amados, que Deus nos chama à obediência, a viver esse amor perfeito, sem medir pessoas, sem julgá-las, condená-las, sem antipatizá-las, sem amedrontá-las com o nosso ego, a nossa vaidade, seja lá o que se acha que tenha. Nós somos chamados a acolher e abraçar a todos, todos os dias, todos os dias. Amor e medo são como água e óleo, não se misturam. João diz que aquele que sente medo não foi aperfeiçoado no amor, ou seja, ainda não está maduro no amor, ainda não amadureceu o suficiente para perceber que o amor de Deus engloba toda a sua existência, todos os seus dias, cada ano, cada circunstância, e que se você confiar inteiramente nele, a sua vida vai bem. A sua vida vai bem. Porque o máximo que se pode acontecer é o que Paulo fala, que as breves e passageiras tribulações dessa vida podem afetar a nossa existência, mas não se podem comparar com o que para nós está reservado. Amém? Você crê nisso? Fica de pé, vamos orar ao Senhor. Não importa qual seja o seu medo, Deus tem o poder de eliminar todos eles. Todos eles. Tem medo que gera ansiedade, tem medo que gera frustração, tem medo que gera angústia, tem medo que gera desconfiança, tem medo que gera uma série de outros sentimentos destrutivos, pesados, que sobrecarregam sua vida e te fazem penar, não viver. Mas Jesus está dizendo nessa noite, olha, confia no meu amor por você. Tenha fé. Eu estou cuidando de você. Não tem por que temer. Eu estou com você. Se você tem dificuldade de crer nisso, ore comigo.
Se você crê nisso parcialmente, e se vira e mexe, se pega esquecendo dessa verdade principal, central da palavra de Deus, ore comigo. Mas se você não tem confiança nenhuma em Deus, e mediante essa mensagem chegou a essa conclusão de que você nada mais confia do que em si mesmo, na sua própria força, nos seus próprios recursos, ore comigo mais intensamente ainda. Mas que nessa noite você saia daqui munido, tomado de confiança nesse amor de Deus sobre a sua vida. Que não importa quem você seja, não importa a sua história, não importa o que você esteja passando, o amor de Deus é real e poderoso para eliminar e extirpar todo medo. Senhor Deus bendito, Pai santo e amado, nós somos gratos a Ti, Senhor Deus, pelo Seu amor tão poderoso e real. Amor tão intenso, Senhor Deus, ao ponto de entregar o Seu próprio Filho a morrer por nós, Pai. Ó Deus eterno, o Senhor deu provas e tem dado provas, Senhor Deus, de que podemos confiar inteiramente ao Senhor. E se confiamos em Ti, se estamos em Ti, o que nos resta de medo? O que pode gerar insegurança, instabilidade, desconfiança? Nós não somos ingênuos, nós sabemos que as pessoas são cruéis, que o mundo é cruel, Pai. Por isso queremos depositar nossa vida, nossa esperança, os nossos sonhos, os nossos projetos, as nossas famílias no Senhor, Pai. E confiar em Ti, no Teu cuidado e no Teu amor por todos nós, Senhor amado. Eu peço, Senhor Deus, pelo Teu filho, pela Tua filha, Senhor Deus, que tem dificuldades. Por aqueles, Senhor Deus, que não conseguem enxergar a Tua presença real, latente em suas vidas. Eu oro, Senhor Deus, por aquelas pessoas, ó Pai, que têm feito dos seus braços a sua força e que por essa razão se frustra demais. Eu peço, Senhor Deus, que o Senhor tome em Tuas mãos cada sonho, Pai, cada projeto, que guie os Seus filhos, Senhor Deus, nos Seus caminhos e nos ajude a confiar que os Seus caminhos são muito mais excelentes do que os nossos. Tome em Suas mãos, ó Pai, a vida dos nossos filhos, para que onde quer que eles estejam, não somente estejam seguros, mas sejam bênçãos, ó Pai, em Tuas mãos. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, nos ajuda a vencer o medo da morte, na confiança de que o Senhor já venceu ela, Pai. Na confiança, na certeza, na segurança de que nada pode nos reter, ó Pai, que assim como o Senhor ressuscitou e vivo está, nós também ressuscitaremos e estaremos contigo eternamente. Em nome de Jesus, Pai. Seja a morte, seja a doença, seja a perseguição, seja as tribulações, os sofrimentos, seja principados e potestades, nada, absolutamente nada pode nos arrancar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Que essa seja a nossa confiança, seja a nossa esperança por todos os dias das nossas vidas, aonde quer que nós andemos, Pai, que isso esteja cravado em nossos corações e mentes. É a oração que nós fazemos a Ti, gratos, e em nome de Jesus. Eu quero te convidar a cantar essa música, que é uma oração cantada. Nós vamos cantar ela e quando terminarmos, você vai para mais uma semana de trabalho, mais uma semana de estudo, mais uma semana de vida. E a minha oração é que essa semana seja leve. Não apenas a semana, mas a vida de vocês, a nossa vida seja leve, seja suave. Que a gente possa caminhar como Jesus caminhou. Que em meio a acusações, contendas, perseguições, aspirações de morte, as possibilidades sombrias mais N's, caminhou em paz na certeza de que o Pai está comigo. Eu quero que todos os dias você olhe para si e diga: o Pai está comigo. Que à medida que você caminha com Deus e o conhece, você aprenda a confiar nele. E que confiando em Deus, todo o seu medo seja superado em nome de Jesus. Que a sua semana seja na paz dele. Que sua semana seja na segurança dele. Que o sol da justiça ilumine os seus caminhos para que você viva em justiça. E a nossa declaração de certeza é: certamente que a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias das
Deus abençoe em nome de Jesus.